Graça e paz para você que mais uma vez está vendo esse vídeo através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite essa comunicação. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. O canal se chama Escritor Márcio Ribeiro. Eu convido você a se inscrever aqui, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa ter um alcance maior, para que esse canal possa ter um alcance maior. Bem, que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, hoje o vídeo vai ser sobre o seguinte tema. Eu vou começar hoje a série de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus. Hoje vai ser o tópico número 1, Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, para que então nós possamos meditar no conteúdo dessa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai falar ao meu coração. Vamos estar com as mentes abertas e com os corações abertos, dispostos a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu quero deixar um lembrete para você. Aqui nos comentários deste vídeo tem o link da minha landing page, para que você possa entrar e adquirir todos os meus livros por lá. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional, de Lodemar para Wonderland e o dinheiro nosso de cada dia. Clica na landing page, escolhe o livro, veja a livraria na qual ele está sendo vendido e faça sua compra. Ou clica no botão do WhatsApp e faça sua compra diretamente comigo. Pelo WhatsApp, a forma de pagamento é Pix. Pelo WhatsApp, eu não vou ter o dinheiro nosso de cada dia. Esse é só digital. Os outros eu tenho. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional. Esses 3 eu tenho a versão impressa. Compra direto comigo pelo WhatsApp, forma de pagamento Pix. Um exemplar custa R$30, mais os 20 da taxa de entrega. Se quiser comprar 2, sai 50, 25 cada um, mais os 20 da entrega. Quer comprar 3, sai 70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega. A partir do 4º exemplar, cada um sai a 22,50, mais os 20 da entrega. Dito isso, eu quero avisar para você que eu vou fazer o roteiro do vídeo aqui. Eu vou apenas fazer o anúncio dos meus livros, vou falar sobre o Disque 180. E aí eu entro com o conteúdo da mensagem. Eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Tá? Deixa Deus falar contigo. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está assistindo esse vídeo nessa plataforma aqui de vídeos curtos, quero te lembrar que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. E vai até a 4ª da semana seguinte. A série de hoje que está começando é sobre o sermão escatológico de Jesus. Hoje vai ser o tópico 1, Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. E se você ainda não está me seguindo aqui nessa rede, não está me acompanhando, clica aí no botãozinho para me seguir, para me acompanhar aqui. Não se esquece de clicar no coraçãozinho para você dar apoio para esse vídeo. Deixe o seu comentário também, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Faça esse vídeo ter um alcance maior, faça essa minha conta ter um alcance maior, para que a palavra seja pregada. Agora eu quero trazer para você falar do meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Veja você que esse livro é um excelente presente para você dar para alguém nessa época do ano. Nós estamos nos encaminhando para o Natal, mas ele também é um livro para você presenteá-lo, para você presentear para alguém, para quem você ama, em qualquer época do ano. A gente fala do Natal porque é uma época que as pessoas normalmente estão mais abertas a refletirem sobre suas vidas. É uma época que normalmente as pessoas começam a repensar o que fizeram durante o ano. E Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tem mensagens muito fortes
para que você comece a preparar sua vida para um ano melhor, para um futuro melhor. Eu falo sobre 4 temas interessantes. No capítulo 1, eu faço para você a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? E aí você vai meditar em tudo aquilo que eu falo. No capítulo 2, eu faço a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Aqui nós estamos falhando, por isso eu fiz esse capítulo. Nós estamos falhando, nós não estamos vigiando com relação ao que nós estamos permitindo que entre na nossa casa, nos nossos lares, através das mais variadas formas, através dos mais variados veículos de comunicação. No terceiro capítulo, a pergunta é a seguinte: por que os nossos olhos são o espelho da alma? E aí cabem muitas reflexões, as quais eu trago aqui. E no quarto capítulo, eu faço a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Aqui também nós estamos falhando muito. Nós não estamos vigiando, não estamos tendo a consciência de que a nossa casa, ela é o nosso porto seguro, e nós temos que ser zelosos e criteriosos com quem permitimos que entre nela. E é aqui que muitas famílias estão sendo destruídas, muitos casamentos estão sendo destruídos. Individualmente, muitas vidas estão sendo destruídas, estão adquirindo problemas sérios, emocionais e até espirituais. Então aqui eu tenho muita mensagem para você meditar também nesse capítulo 4. E tudo com muitos textos bíblicos para nossa reflexão. Então está aqui o livro. Para você comprar, como eu disse ainda há pouco, eu vou repetir, aí nos comentários tem a minha landing page. Clica nela, veja nas livrarias nas quais está sendo vendido, faça sua compra. Ou compre comigo pelo WhatsApp, também está aí na minha landing page, o WhatsApp, é só me chamar lá. Pelo WhatsApp a forma de pagamento é Pix, um exemplar custa R$30, mais os 20 da entrega, total de R$50. Vai comprar 2, sai R$50, 25 cada um mais a taxa de entrega, total 70. Vai comprar 3, sai R$70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega, total 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 mais os 20 da taxa de entrega. Pode mesclar com os outros? Pode, eu vou ter disponíveis também. Cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para o Wonderland. Pode mesclar. Fique à vontade, faça sua compra. Então está aqui, excelente dica de leitura para você em qualquer época do ano. Excelente presente para você dar para alguém em qualquer época do ano. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Desejo que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma excelente leitura. Continua aqui que daqui a pouco vem a mensagem. O Sermão Escatológico de Jesus, tópico 1. Cuide bem da sua carreira profissional. Aproveite essa época do ano. Nós estamos gravando o vídeo na manhã no dia 5 de dezembro de 2025. É uma época que normalmente tem muitas ofertas de emprego. Aí você vai dizer que a maioria das ofertas é temporária? Ainda que seja a maioria das ofertas temporárias, muitos desses temporários se tornam efetivos. Depende muito da disponibilidade de vagas da empresa e principalmente do seu desempenho. O seu desempenho pode fazer diferença. E eu posso compartilhar com você experiências pessoais. Uma delas, certa vez, foi em 93. Eu fui contratado para trabalhar como prestador de serviços de uma empresa que trabalhava com vários bancos, fazendo a compensação noturna. Eu tinha um emprego durante o dia e quando essa empresa me contratou, era para trabalhar só às segundas-feiras. Eu só iria lá somente às segundas, que normalmente o bicho pegava na compensação. Então fui uma, fui duas. Na terceira, quando terminou meu expediente, o cara me chamou, o supervisor, e me fez o convite para trabalhar lá todo dia. E pronto. Consegui uma vaga que seria temporária só às segundas, uma vaga efetiva. E
10 anos depois, em 2003, eu fui contratado para trabalhar numa empresa, numa editora evangélica, de um pastor muito famoso aí. Então, na época, eu fui contratado para trabalhar, era só aos sábados, porque era o programa dele, tinha muitas ligações, e ele contratava atendentes para trabalhar só aos sábados. Nesse caso, eu fui um sábado só. Cheguei lá, trabalhei e tal. Quando terminou meu expediente, a coordenadora da central pediu para eu aguardar, que ela queria conversar comigo. Ela viu meu currículo e falou: eu tenho uma vaga para você durante a semana, você quer? Não seria para trabalhar vendendo como é aos sábados, todo mundo sentado lá no telemarketing vendendo. A vaga que ela tinha era para o saque, para atender reclamações, coisa e tal, para resolver problemas. E surgiu a vaga. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Então, do mesmo jeito que foram duas oportunidades que surgiram para mim, também podem surgir para você, mesmo que você vá para uma vaga que aparentemente seja temporária. E mesmo que às vezes a empresa até queira fazer daquela vaga temporária, o seu desempenho pode fazer o cara mudar de opinião e contratar você efetivamente. Então está aqui, cuide bem da sua carreira profissional. Ele tem muitas dicas para você melhorar a sua empregabilidade. Eu começo desde como você elabora um currículo, vou pela dinâmica de grupo, entrevistas de emprego, etiqueta corporativa, apresentação pessoal, marketing pessoal. Eu tenho um capítulo falando só sobre empreendedorismo, para que as pessoas que decidem caminhar por essa estrada não cometam erros cruciais que determinam o fracasso da empresa, porque não se planejam. Só uma palhinha sobre empreendedorismo que eu quero falar aqui. Antes de você pensar nesse tema, veja se primeiramente você quer abrir mão da segurança da CLT, que você sabe que o dinheiro vai cair lá todo dia certinho lá do seu pagamento. O dia que a empresa marca para te pagar, está lá certinho dinheiro na sua conta. Não é você que tem que fazer o dinheiro. Sendo você empreendedor, quem tem que fazer o dinheiro é você. E outra coisa que você tem que ter em mente, sendo empreendedor, não espere logo de cara lucros absurdos. Às vezes, logo de cara você não tem lucro nenhum. Você só está arrecadando para repor o que você gastou, para fazer capital de giro, para movimentar a empresa. Você trabalha nos primeiros tempos para solidificar a empresa, para solidificar a imagem da empresa, para que então, depois disso, a empresa então possa crescer e você começar a desfrutar do crescimento dela. Então você tem que ter essas coisas em mente. Isso aqui é só uma palhinha do que eu falo sobre empreendedorismo nesse livro aqui, tá? Falo também sobre plano B, sobre estudos, como eu tenho reforçado aqui. Então, excelente dica de leitura para você, excelente presente para você dar para alguém. Aproveita essa época do ano, como eu disse, estamos próximos do Natal. É uma época que muita gente está repensando sua vida, e nesse repensar sua vida inclui a carreira também. Então tá aqui. Da mesma forma, você clica aí, ó, aí nos comentários tem minha landing page, clica lá e faça sua compra. Esse aqui eu só tenho por WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp, compra comigo. Um exemplar, R$30 mais 20 da entrega, faz 50 no total. Vai comprar dois? R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, total 70. Vai comprar 3? R$70, 23,33 cada um, mais os 20 da entrega, total 90. A partir do quarto, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Pode mesclar com o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Eu tenho esses três disponíveis na versão impressa, comprando comigo para o WhatsApp. Então tá aqui. Excelente dica de leitura, excelente dica de presente para você. Aproveita para repensar sua vida profissional, aproveita para refazer sua vida profissional, para melhorar, para dar um upgrade nela. E tenha uma excelente leitura. Eu desejo que Deus abra as portas de emprego para você. De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro que
basicamente é uma coletânea de histórias, de testemunhos reais, de gente como eu e como você, de gente que experimentou, sabe, as piores quedas, de gente que realmente foi ao fundo do poço. São 11 histórias. A da Catarina, que foi perseguida dentro da igreja quando era adolescente, acabou não aguentando a barra e saindo. A história da Tamires, que se iludiu com um falso amor e traiu o marido, e você vai conhecer a história dela aqui. Eu tenho a história da Elisama, que passou por situações terríveis dentro de casa. Eu tenho a história do pastor Marcelo, muito fanfarrão, que por causa da sua soberba no ministério teve uma queda. Eu tenho a história do Júlio César, que por causa da soberba na vida profissional também tomou uma rasteira. Eu tenho a história do casal Felipe e Gabriela, que não souberam administrar questões familiares e enfrentaram problemas sérios. O casal Lindomar e Jaqueline, cujo capítulo sobre eles é o título Quem Odeia Mais. Por aí você já tem uma ideia. A história do Rafael, curioso, com um garoto criado na igreja, curioso para conhecer o mundo, quebrou a cara. Tem a história do Guilherme, que também por causa de escolhas erradas, decisões erradas, também deu ruim para ele. Tem a história da Gisele, que desde criança sofreu pra caramba em todas as áreas da vida. Tem a história do Augusto, que foi traído pelas pessoas que ele mais amava. Então, são 11 histórias. Todas elas são reais. Eu mudei nomes, datas e locais para que as pessoas em si não sejam identificadas. Então, eu tenho certeza que você vai aproveitar essa época do ano, que é uma época normalmente reflexiva. Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo na manhã do dia 5 de dezembro de 2025. E é uma época por si reflexiva, é uma época por si nos leva a pensar naquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Então está aqui, ó. São 11 histórias que vão motivar você a mudar a sua história, vão motivar você a levantar dessa prostração que você se encontra agora, você que está vendo esse vídeo aí. Então está aqui. Excelente dica de presente para você, excelente dica de leitura para você, excelente dica de presente para você dar para quem você ama. E como é que você vai comprar? Aqui nos comentários tem um link da minha landing page, só clicar e verificar as livrarias nas quais ele está sendo comercializado. Ou aí mesmo na landing page tem meu WhatsApp, só me chamar. Por lá pelo WhatsApp, a forma de pagamento é o Pix. Um exemplar custa R$30 mais os 20 da entrega. Vai comprar dois, R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega. Vai comprar três, R$70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega. A partir do quarto, 22,50 cada um mais os 20 da entrega. Pode mesclar com o avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, e cuide bem da sua carreira profissional, se você quiser. Se quiser comprar todos somente dele, pode também. Fique à vontade. Então, ó, desejo que você desfrute de uma excelente leitura. Desejo que você seja grandemente impactado e abençoado pelo conteúdo espiritual que tem aqui nesse livro de Lodebar para Wonderland. E continua aqui que daqui a pouco eu começo a mensagem, o sermão escatológico de Jesus. Eu vou falar do tópico 1, que está em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. Te convido a permanecer aqui. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está vendo esse vídeo nessa plataforma aqui, que é de vídeos curtos, clica aí no botãozinho para me seguir, para me acompanhar. Toda sexta-feira tem série nova de vídeos aqui. Hoje a série nova vai ser sobre o sermão escatológico de Jesus. É o tópico 1, Mateus 24, versos 1 e 2. Daqui a pouco começa a pregação. E clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixa um comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Agora eu quero falar sobre o Disque 180. Vamos lá. Disque 180 é um serviço que o governo federal oferece para a segurança da mulher, tá? Caso a mulher esteja sofrendo violência doméstica, não hesite, você que é mulher, está vendo esse vídeo, não hesite em ligar para o 180, não pense duas vezes, ligue para lá, peça auxílio, peça socorro, saia de casa, procura a delegacia da mulher, não entra numa de ficar perdoando, preste atenção, você que está namorando, mulher, se o cara der o primeiro grito, sai fora, porque se ele der o primeiro grito e você não fizer nada, quando eu falo sai fora é terminar, e se o cara ficar insistindo depois que você terminar com ele, peça medida protetiva, se proteja, tá? Porque esse cara, o abusador começa assim, ele grita, se você não terminar a relação, ele vai começar a segurar seu braço, vai começar a puxar seu cabelo, a começar a empurrar, aí vai dar o primeiro tapa na sua cara e vai começar. E no final das contas, infelizmente, o que a gente está vendo aí é o absurdo do aumento no número de casos de feminicídio, tá? Então, não pense duas vezes, ligue para o 180. Agora eu quero direcionar a palavra para você que é mulher cristã, especificamente para você que é mulher que é serva do Senhor. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você estiver sendo agredida pelo seu marido, pelo seu namorado, seu noivo, e ele se intitula o servo do Senhor, o servo do Deus Altíssimo, aquele que na igreja roda no manto, entrega revelamento, entrega visagem, entrega profetada, prega, coisa e tal, canta, que é uma maravilha, e dentro de casa é o demônio em forma de gente, na igreja é o santo homem de Deus, mas dentro de casa é o demônio em forma de gente. Se você procurar o seu pastor, a sua pastora, e esse abençoado, essa abençoada mandarem você orar pelo seu casamento, se você for casada, orar pela restauração do seu casamento, pela libertação do seu marido, mesmo que o seu marido também não seja cristão, mete o pé. Primeiramente, mete o pé dessa igreja. Na mesma hora você peça ao seu pastor, peça à sua pastora para orar por você, para abençoar você, e mete o pé. Sabe por quê? Porque esse pastor, essa pastora, eles não estão zelando pela sua vida, não. Não estão sendo seus pastores, não. Porque isso não é conselho que se dê, tá? Eu sei que essa minha fala pode trazer um pouco de polêmica. Eu sei, inclusive, que pode me fechar até algumas portas para eventuais convites para pregação. Sei disso. Mas, por mais que eu queira pregar a palavra de Deus, não somente aqui na internet, mas de forma presencial também nas igrejas, por mais que eu queira ir às igrejas divulgar os meus livros, eu tenho que manter a minha independência no que diz respeito a pregar aquilo que Deus manda. Eu não posso me tornar refém do dinheiro, por exemplo, por isso eu não cobro para pregar. O que isso tem a ver? Tudo, porque eu tenho liberdade e independência para pregar o que Deus manda. Eu não preciso ficar com o rabo preso, ficar com medo de tratar desse assunto, ficar com medo de falar desse assunto, porque pode gerar polêmica, pode gerar eventual, entre aspas, cancelamento meu de convites para pregar, porque eu estou pregando que uma mulher que é casada, uma mulher cristã que é casada e que sofre violência doméstica tem que meter o pé. Eu digo e repito, tem que meter o pé mesmo. Meter o pé do casamento e meter o pé dessa igreja, procurar outra igreja, tá? Que um pastor, uma pastora jamais podem permitir isso. E como eu falei ainda há pouco, eu repito, o primeiro sinal é o grito. Eu estava nervoso, não interessa. Quantas vezes eu já cheguei nervoso dentro da minha casa? Já cheguei chateado, irritado depois de dias de trabalho complicados. E vocês podem perguntar, podem procurar pesquisar a minha vida.
Tanto a minha primeira ex-mulher quanto a minha segunda ex-mulher. Pode perguntar qualquer uma delas. Se alguma vez eu entrei em casa gritando, xingando, ofendendo elas. Os divórcios aconteceram por outros motivos. Não foi por esse e nem foi por causa da quebra do 7º mandamento. É só você procurar aí na Bíblia qual é o 7º mandamento que você vai entender. Não foi por nenhum desses motivos. Mas em nenhum momento eu fiz isso. Podem perguntar aos meus filhos se quiserem. Quantas vezes eu descarreguei neles qualquer coisa. Então, se eu sou um cara que tem domínio próprio, não faço isso, você também pode fazer. Tá? Pode se controlar. Tomar um banho frio, vá para o quartinho do pensamento, para o cantinho do pensamento, mas não descarrega nada nos outros, não. Então, você que é mulher, que é cristã, não justifica isso, não, tá? Não passa pano, não. Gritou, você já sabe que se você não cortar com o término da relação, essa criatura vai evoluir. E o seu pastor, a sua pastora, a partir do momento que eles ficam mandando você orar para restaurar o casamento, o que vai sobrar para esse pastor e para essa pastora fazerem vai ser o seguinte: vai celebrar um culto fúnebre, ou seu, mulher, porque esse cara vai acabar tirando a sua vida. Tá cheio de casos aí na internet, na imprensa, tá cheio desses casos aí, toda hora tem, estatisticamente estão aumentando os casos. Ou esse pastor, essa pastora vão celebrar o culto fúnebre do marido, que vai acabar perdendo a vida, porque a mulher uma hora qualquer vai se defender, como já teve caso, a coitada, para se defender, tomou essa atitude extrema, e vai acabar celebrando um culto no presídio. Ou para o marido, que antecipou a ida da mulher para o andar de cima falar com Deus pessoalmente, ou o culto no presídio por causa da mulher que antecipou a ida do marido para o andar de cima falar com Deus pessoalmente, se é que você me entende. É o que vai sobrar para esse pastor, para essa pastora. Você está querendo participar desse culto fúnebre? Hein, mulher? Você está querendo participar desse culto no presídio, mulher? Eu tenho certeza que não. Então, não pense duas vezes. Ligue 180. Tá? Essa foi a mensagem que Deus mandou eu trazer para você nesse dia. Eu não tinha me programado para falar sobre isso, não. Eu não tinha me programado para falar sobre isso, não. Foi um desejo que Deus colocou no meu coração hoje, com a câmera ligada aqui. Então, fica a dica. Disque 180. Não pense duas vezes. E você que é mulher cristã, se buscar ajuda do seu pastor e ele mandar você orar para restaurar o casamento, mete o pé dessa igreja, peça a bênção dele e meta o pé dessa igreja. Procure outra igreja, uma igreja que tenha um pastor que tenha responsabilidade com você, de apacentar você, de cuidar de você. Eu posso falar com tranquilidade sobre isso porque eu não sou pastor, eu sou diácono. Não almejo ser pastor. Eu estou com quase 60 anos, eu não tenho nem mais idade para almejar ser pastor. Não almejo. Então, principalmente pastor presidente da igreja. Isso é que eu não almejo mesmo de jeito nenhum. Não é o chamado que Deus tem para mim, com certeza. Por isso eu me sinto totalmente independente para falar, porque ninguém vai poder dizer que eu estou querendo puxar o tapete de algum pastor para pegar a boquinha, o lugarzinho dele. Nem um pouco interessado. Não estou nem um pouco interessado. Então, eu me sinto com total liberdade para falar sobre isso. Para falar para você meter o pé e procurar uma igreja que tenha um pastor que seja responsável pela sua alma. Eu digo para você que se eu fosse um pastor, por isso que eu fiz essa consideração, eu faria isso imediatamente. Me colocaria à disposição para ir com essa irmã. Procurar ajuda, procurar uma delegacia da mulher, registrar medida protetiva, coisa e tal, para ela ficar liberta definitivamente desse cara. Porque eu não iria querer, eu não gostaria de celebrar nenhum culto fúnebre
nenhum culto no presídio por causa de alguém que foi preso, que eu poderia ter evitado que essas coisas acontecessem. Então é isso. Fica aqui até o final, que daqui a pouco nós vamos entrar no conteúdo da mensagem, que é sobre o sermão escatológico de Jesus, é o tópico 1, baseado em Mateus 24, versos 1 e 2. Deixa Deus falar contigo através dessa mensagem. Deixa Deus falar contigo através desse texto. Abre o teu coração e tua mente. E que Deus abençoe tua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, tudo isso é grátis. Tudo isso leva só alguns segundos. E tudo isso aumenta a visibilidade aqui dessa conta onde você está vendo esse vídeo. Pode ser na plataforma vermelha de vídeos grandes, completos. Pode ser nas plataformas de vídeos curtos. Não importa onde você esteja vendo esse vídeo. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento vão ajudar a esse vídeo chegar a mais pessoas. Vão ajudar essa conta a ter mais visibilidade. Vão ajudar essa conta a ter mais engajamento. Vão ajudar a mensagem a ser levada a cada vez mais pessoas. E assim a palavra de Deus vai sendo levada adiante. Assim o ministério que Deus tem na minha vida vai se cumprindo. Porque é para isso que eu estou aqui. Como eu disse, eu respeito quem vive das redes sociais, mas não é o meu caso. Eu respeito, já falei que essa é uma profissão nova, inclusive, né? Criar conteúdo profissionalmente, coisa e tal. É uma forma nova de ganhar dinheiro, mas não é o meu caso. Eu tenho a minha aposentadoria. Eu tenho os direitos autorais da venda dos meus livros. Ponto. Vamos para a mensagem? O sermão escatológico de Jesus, eu vou pregar sobre o tópico 1. Será uma série com 7 tópicos, hein? De acordo com o que está na própria Bíblia, divididinha, bonitinha, tá? Nos tópicos aí. Então hoje vai ser sobre esse primeiro aqui, tá? Mateus 24, versos 1 e 2. Abriu sua Bíblia? Aproveita para abrir também o seu coração, abrir sua mente, para que Deus possa falar com você e falar comigo através desse conteúdo. Então vamos lá, a partir de agora, vem comigo. Então Mateus 24, verso 1. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Verso 2. Porém, ele lhes disse: vocês estão vendo tudo isso? Todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Bem, que Deus continue abençoando sua vida e que Ele continue falando ao seu coração. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você, dentro desses minutos nos quais nós vamos compartilhar essa mensagem. Então, como eu estou dizendo aí direto, nesses últimos tempos, o sermão escatológico de Jesus vai ser a série de mensagens que está começando hoje. Hoje é o tópico 1. Então, você está aqui na plataforma de vídeos curtos, você veja esse tópico por partes, como eu sempre faço. Olhe a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, 2, 3. Olhe também do lado do título, o númerozinho que eu coloco lá, para você saber qual é a parte. Assista na sequência que você vai entender a mensagem como um todo. O tópico 1 como um todo, como eu estou pregando aqui agora. E você que está na plataforma vermelha de vídeos grandes, é só continuar vendo. Veja direto aí até o final.
Dito isso, vamos lá. Jesus está nos chamando a atenção para algumas coisas muito importantes aqui com relação ao templo. Aqui ele estava entregando aos discípulos uma previsão, tá? Uma profecia, que haveria a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído durante a dominação romana, né, sobre o povo de Israel. Então houve a destruição do templo em Jerusalém. E a partir daí houve um entendimento, inclusive os apóstolos pregaram sobre isso mais de uma vez, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque o templo foi construído, vocês sabem muito bem, no Antigo Testamento está bem claro, que era para ter um lugar para simbolizar, para ter a Arca da Aliança, a qual simbolizava a presença de Deus. Como eu disse e repito, isso foi no Antigo Testamento. Então aqui eu quero fazer uma observação para os dias atuais. Se você está congregando em uma igreja que está trazendo esses costumes do Antigo Testamento para serem adotados hoje em dia, tipo a Arca da Aliança dentro do templo, sai fora, que essa igreja não está pregando a palavra de Deus da forma correta não, tá? No Novo Testamento já foi abolido, porque a presença de Deus está aqui entre nós. Quando Jesus se foi, voltou para o céu, ele deixou bem claro: estou deixando com vocês o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo se faz aqui, presente. Deus se faz presente nas nossas vidas. Quando nós abrimos os nossos corações para recebê-lo, porque somos nós quem abrimos os corações para que ele possa entrar. E é ele quem nos aceita, não somos nós que aceitamos ele. Quem somos nós para dizer que, eu aceito Jesus? Não. Quem somos nós? É ele que nos aceita quando nós abrimos os nossos corações para que ele tenha liberdade para atuar nas nossas vidas, porque esse é o sentido de abrir os corações para que Jesus possa entrar, para que ele possa ter liberdade para entrar. Só que nós temos visto também nos dias atuais algumas pessoas interpretando esse texto de forma errada para querer dizer que a gente não tem que congregar em lugar nenhum. Então vamos lá explicar bem explicadinho isso aqui. Primeiro, que o que Jesus falou aqui foi uma profecia que ele entregou, alertando ao povo que o templo seria destruído. E se você observar, Jesus também falou sobre a questão da adoração para a mulher samaritana. Vocês lembram que ela perguntou se o certo era orar aqui ou ali? E Jesus falou que em nenhum lugar nem outro. E onde ele falou que Deus é Espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. E ele fala que os verdadeiros adoradores é o Senhor quem os busca. Pois é. Então o que Jesus já está falando aqui é de algo muito mais profundo. E vamos aplicar para o que aconteceu em 2020. Vocês lembram da pandemia da Covid-19, do lockdown, que nós fomos obrigados a ficar dentro de casa porque não tinha escolha, tá? Não tinha escolha, isso tinha que ser feito. Por mais que a economia tivesse sido prejudicada, mas era para nossa segurança. Eu não quero nem entrar nos detalhes do que aconteceu aqui no Brasil. Nessa época nós tivemos um presidente que foi extremamente irresponsável, tanto que ele está respondendo na justiça pelas irresponsabilidades, está preso inclusive, por outros motivos. Ele ainda vai ser julgado por causa dessas coisas que ele cometeu. Tem lá vários processos contra ele ainda, para que a pena dele ainda seja aumentada, se ele for julgado culpado. Se for julgado inocente, que seja inocente. Não estou aqui para dizer se é uma coisa ou se é outra, mas está lá. Mas enfim, voltando aqui. Então nós ficamos dentro de casa, ou seja, não podemos ir ao templo para adorar a Deus. E vamos falar aqui sobre o templo. Hoje em dia, o templo ele é uma coisa funcional, certo? É legal a gente chegar no templo, mas a presença de Deus está em nós, na nossa vida.
E foi isso que muita gente não entendeu na época da pandemia. Muitos crentes só adoravam quando iam para a igreja. Dentro de casa a vida era normal, não tinha nenhum sinal de que aquela casa fosse uma casa cristã, que aquela vida fosse uma vida cristã. Tanto é verdade que muita gente se afastou da igreja e nunca mais voltou. Mesmo depois, com o fim da pandemia, com a volta da normalidade aí no mundo, as pessoas vacinadas, coisa e tal, muitos que se desviaram não voltaram. Por quê? Porque o entendimento deles era que a presença de Deus só estava lá no templo. Não entenderam que a presença de Deus se faz em nós. Então eu quero deixar isso bem claro e bem diferenciado. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que nós não devemos deixar a congregação, como de costume. Ou seja, é certo nós congregarmos. É louvável nós congregarmos, tá? Termos uma igreja a qual nós possamos nos dirigir. Eu sou membro de uma igreja, glória a Deus por isso. Tenho um pastor, glória a Deus por isso. Mas tudo isso começa dentro de casa. A igreja, o templo, hoje, é a cereja do bolo, porque a nossa vida de adoração começa dentro de casa. A nossa comunhão com Deus começa dentro de casa. São princípios que Jesus está querendo nos ensinar, através aqui para os discípulos e para nós nos dias de hoje. Nós já experimentamos isso na época da pandemia, não pudemos ir para a igreja adorar. A única coisa que mudou para mim naquela época foi que eu tive que ficar em casa, óbvio. Mas, tanto é que eu estou na minha casa agora pregando. Aqui é minha casa, é o meu cantinho aqui que eu chamo de espaço cultural. Tem a minha estante com os meus livros. Eu ainda estou arrumando, vai ficar aqui instrumentos musicais, vão ficar aqui e tal. Enfim, é o meu cantinho que eu chamo de espaço cultural. Estou na minha casa pregando a palavra de Deus. Estou aqui na minha casa gravando esse vídeo para edificar as nossas vidas. Então não mudou para mim. É esse entendimento que eu quero que você tenha. Entendeu onde é que eu quero chegar? Então, voltando ao templo, eu quero que você pegue tudo isso para você entender. A sua comunhão com Deus começa em casa, quando você acorda e você faz uma oração. Não a oração miojo de 3 minutos, mas uma oração de verdade. Uma conversa com Deus de verdade. Do mesmo jeito que você conversa com seu melhor amigo. Do mesmo jeito que você conversa com seu marido, com sua mulher. É a mesmíssima coisa, conversar com Deus. Não tem nada de diferente. Conversar com Deus é a mesma coisa. Tá? Sem tirar nem pôr. Deus não está preocupado com você aprender palavras bonitas, palavras bíblicas para falar com Ele, não. Você lembra do publicano que estava sentadinho no templo lá atrás, só batia no peito dizendo que ele era um pecador, e a oração dele foi ouvida? Então, conversa com Deus é isso. Conversa com Deus é simples. Não tem mistério. Não tem mistério nenhum, não tem aprendizado nenhum para falar com Deus. É só falar. É só abrir a boca e falar. É o que Ele está esperando. Está escrito em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então, é isso que você tem que entender. A leitura da palavra de Deus começa dentro da sua casa, dentro da minha casa. Estudar a Bíblia aqui, orar aqui, estudar a Bíblia aqui. Eu na minha casa, você na sua casa. Entendeu onde é que eu quero chegar? Aí quando eu falei que hoje o templo é a cereja do bolo, a gente já vai com o coração aberto com esse desejo de adorar. A gente já vai para a igreja com o coração aberto, para o templo, que nós somos a igreja, com o desejo de termos comunhão uns com os outros, de adorarmos juntos ali, termos a nossa comunhão, a nossa amizade. Beleza. O templo está ali para isso. Ouvirmos uns louvores, a mensagem que vai nos edificar. Beleza, tranquilo. É maneiro você chegar num templo arrumadinho, com cadeira confortável, com ar-condicionado. Mas também é legal quando o templo ainda está precário, as cadeiras são de plástico ainda, a parede ainda está no chapisco, é o ventilador que mal funciona, é o som que é precário.
Eu já congreguei e já preguei em igrejas nesses dois estilos e em vários outros que são intermediários entre a parede de chapisco e os bancos de plástico e o templo moderno com ar-condicionado central, telão, data show, instrumentos de primeira qualidade, cadeiras confortáveis. Então, entre tudo isso, o mais importante é o nosso desejo de adorar a Deus, e esse desejo começa dentro de casa. É o nosso desejo de estar em comunhão com Deus que começa dentro de casa. Então, o sermão escatológico de Jesus está servindo para que nós possamos entender que a volta dele está cada vez mais próxima. E nas outras mensagens que eu vou trazer aqui, você vai entender com exatidão o quanto a volta dele está próxima. Tá? E eu estou trazendo essa mensagem porque eu sei que muita gente não gosta de pregar sobre esse tema. Muita gente não gosta de falar sobre esse tema. Porque hoje em dia dá bom financeiramente quando esses pregadores que recebem para pregar, pregam sobre prosperidade, é teologia da prosperidade para cá, é entrega de chave para lá, porta aberta para cá, porta aberta para lá. Então pouquíssimos querem pregar sobre a volta de Jesus, que vai implicar em quê? Os preparativos para a volta de Jesus vão implicar em renúncia. É o verdadeiro evangelho, foi o verdadeiro evangelho que Jesus veio nos ensinar. Implica em renunciar a si mesmo, renunciar aos seus próprios prazeres, abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão de querer coisas que aparentemente são boas, mas que no final levam à morte eterna, como está lá em Provérbios. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Aqueles que vão verdadeiramente alcançar a salvação entrarão pela porta estreita, como Jesus já pregou. Vão entrar pela porta estreita. E o que eu quero chamar a sua atenção é para isso. Acompanhe essa série, tá? Os outros tópicos eu vou esmiuçar com mais detalhes sobre esse assunto e você vai enxergar que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E sobre a volta de Jesus eu quero falar aqui que existem duas coisas que muitas vezes nós misturamos. São dois eventos separados. O primeiro é o arrebatamento. O arrebatamento será antes da vinda de Jesus. A igreja será arrebatada. E depois do arrebatamento virá sim o milênio, aquilo que está em Apocalipse. Do 1 ao 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai acontecer com a igreja aqui ainda. Do capítulo 4 até o final, capítulo 22 do Apocalipse, vai acontecer com a igreja já fora, arrebatada. E deixa eu falar uma coisa para você. Depois do arrebatamento da igreja, não vai ter isso aqui que eu falei, o templo, não vai ter. Não vai ter mais igreja reunida, adorando em comunhão, como hoje existe. Aqui no Brasil a gente tem liberdade para ir para a igreja, ó. Nessa manhã de sexta-feira aqui, ó, tem igreja que está em consagração agora. Estamos de manhã. Tem igreja que está aberta fazendo culto de consagração agora. Eu já preguei, inclusive, uma dessas igrejas que existem por aí, numa delas eu já preguei, em consagração, inclusive. Já preguei numa consagração. Então, nós temos liberdade. Podemos pegar um aparelhar de som, colocar numa praça para fazer um culto ao ar livre. No Brasil nós temos essa liberdade para cultuar a Deus em qualquer ocasião. Mas depois do arrebatamento não vai ter isso não. Porque aí vai começar a perseguição. O anticristo será revelado. E por falar em anticristo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu vi um pastor recentemente falar e eu fiquei pensando, e o que ele falou faz sentido. Inclusive esse pastor, ele é de direita, é um ex-bolsonarista,
E ele falou algo muito importante que eu achei interessante, que o anticristo ele virá da direita, da extrema direita. Por quê? Porque ele vai se esconder no meio deles, da direita e da extrema direita, como um conservador, como um apoiador da família, Deus, pátria, família. Ele vai se esconder. A Bíblia nos fala que ele vai se esconder. Muita gente vai achar inicialmente que ele é um homem bom, que é um homem do bem, e depois do arrebatamento da igreja, ele vai mostrar a verdadeira face dele. Então, o anticristo não virá da esquerda, porque a esquerda todo mundo sabe como é. A esquerda tem esse mérito, ela não se esconde. Não costuma haver hipocrisia na esquerda. Na esquerda tem outros defeitos. As pessoas da esquerda, a esquerda tem outros defeitos. Outras coisas erradas eles fazem. Mas a hipocrisia não faz parte do caráter deles, não. Isso, infelizmente, está mais grudado na direita. Os mesmos que pregam Deus, pátria e família são os que têm amantes fora do casamento. Todo mundo sabe disso. Não vai querer aqui dizer que não, que é exatamente assim. Alguns desses pastores que pregam aí, ó, Deus, pátria e família, têm amantes. Aí você está julgando. Os escândalos estão aí na internet. Toda hora aparece. Toda hora aparece. E vai aparecer muito mais. Aliás, isso faz parte, inclusive, das próximas mensagens. A volta de Jesus, ela vai ser precedida por um desses sinais aí. Esse monte de escândalo. É um dos sinais. É um dos sinais. E deixa eu falar uma coisa também aqui, ó, que eu quero que você comece a pensar. Hoje, como eu disse, eu estou gravando numa manhã de sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Tá todo mundo hoje no ambiente de trabalho. Ah, hoje sextou para cá, sextou para lá. Eu me lembro quando eu trabalhava, era um tal de sextou para cá, sextou para lá. Eu trabalhei a maior parte da minha vida em banco. Em vários bancos eu trabalhei. Num deles eu trabalhei à noite na compensação. Eu tinha pavor da sexta-feira. Por quê? Porque eu trabalhava num setor dentro da compensação que era uma retaguarda. E sexta-feira era um dos dias que eu tinha mais trabalho, porque a galera da linha de frente, que digitava os cheques, coisa e tal, erravam pra caramba, geravam um monte de lote com diferença, ficava eu que nem um maluco procurando diferença, que era o meu setor, a retaguarda. E 99% das diferenças que vinham eram erro dos caras. Por quê? Porque estavam com sextor na cabeça. Então era uma besteira atrás da outra que os caras faziam. Em outro banco era caixa. Então sexta-feira começava. Ah, meu caixa está com diferença. Era um lá no canto. Aí vinha outro. Ah, meu caixa está com diferença. Era aquele desespero. Era vários caixas com diferença. Por quê? Trabalhavam com a mente ligada no tal do sextor. Estou falando de coisa real. Então era mais besteira que os caras faziam. Porque com pressa para querer acabar logo, para ir embora logo. O trânsito sexta-feira é um absurdo. Um monte de motorista de fim de semana destreinado, despreparado, sem reflexo, sem falar dos que dirigem alcoolizados. As estatísticas estão aí, não estou inventando nada. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Depois do arrebatamento, você que está vendo esse vídeo aí, não vai ter papo de sextor não, tá? Depois do arrebatamento. Depois que a igreja for levada, arrebatada, tá? Você pensa que o ambiente vai ser ambiente de alegria? Ah, sextou. Mas não. O anticristo, como eu falei, vai mostrar a verdadeira face dele. É onde vai acontecer aquela coisa da marca da besta, é onde vai acontecer uma série de coisas que você pode ler no livro de Apocalipse, que está lá. Você pode ler também o livro de Daniel. O livro de Daniel, na verdade, é uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. Coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Você pode acompanhar essa série aqui no Sermão Escatológico de Jesus, em Mateus 24. Jesus fala também sobre um bocado de coisa. Paulo também fala em algumas das suas cartas. No final dos tempos, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrina do demônio. Já não está acontecendo isso aí? Já não está acontecendo? Vem cá, você que é cristão, vem comigo aqui. Você já não está vendo isso acontecer? Um montão de gente dando ouvido a espíritos enganadores.
Um montão de gente dando ouvido à doutrina de demônio. Já não está acontecendo? Só você observar. Só você observar. Então, deixa eu te contar. Acabar esse papo, negócio de sextor, depois do arrebatamento. Tá? Como eu falei, são 2 eventos. Primeiro o arrebatamento. Aí depois de tudo, como a Bíblia diz, que Jesus voltará, todos verão, todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Não somente vão ver Jesus voltando, mas vão ouvir ele falando também, que está voltando. Toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo fala isso. Toda língua confessará. O ateu vai confessar, o agnóstico vai confessar, o desviado vai confessar. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso vai acontecer no fim dos tempos. E eu quero te chamar a atenção para que você comece a se preparar para isso. Porque você não sabe quando vai acontecer. Eu não sei. Nem Jesus sabe. Tudo isso nós vamos aprender durante essa série de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus. Mas o momento da preparação começa agora. Foi o que eu falei, na sua casa, sua comunhão com Deus a partir da oração, a sua capacidade de selecionar o que você está botando dentro da sua casa. Está aqui, eu recomendo a compra desse livro para você entender esses conceitos. Aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você entender que é necessário realmente passar um pente fino naquilo que a gente está assistindo, na TV, nos streams, na internet, o que nós estamos ouvindo no rádio, o que nós estamos lendo, tá? Porque nós temos muita gente boa que escreve muita coisa boa, mas tem algumas pessoas que escrevem as coisas bem nada a ver também. Então nós temos que ter esse critério, temos que saber o que nós estamos lendo, quem é que nós estamos permitindo que entre na nossa casa, coisa e tal. Tudo isso faz parte. A mudança de vida que começa de dentro para fora, sabe? É quando a gente começa a policiar com relação às roupas que a gente veste, ao linguajar, às atitudes, os procedimentos em todas as áreas da vida. Então, é essa consagração que a gente chama, não é isso? Essa consagração, essa separação, para que nós possamos verdadeiramente preparar as nossas vidas. Sim, porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E aí? Vem comigo aqui, vamos imaginar uma coisa aqui, vamos caminhar para o final da mensagem. Eu vou me colocar como exemplo. Quando é coisa assim mais polêmica, eu prefiro me colocar como exemplo para ninguém ficar melindrado ou ofendido. Vamos supor que eu seja um homem casado e resolva ter uma amante. Imagina se na hora que eu estou no motel com a amante acontece o arrebatamento. Você acha que Jesus vai esperar eu terminar, estourar o champanhe, para ele poder me arrebatar? Não, vou ficar. Imagina na volta de Jesus, se eu estiver na mesma situação. Você acha que Jesus vai esperar eu estourar o champanhe para ele poder dizer para mim, venha bendito? Ou será que eu vou ouvir, afaste-se maldito? Como eu disse, eu estou me colocando como exemplo. Esse é um exemplo só. Eu poderia dar milhares e milhares de exemplos aqui com relação a condutas que nós praticamos no nosso dia a dia. Então, não sabemos quando será. Nós vamos aprender isso ao longo da série. Não sabemos quando será a volta de Jesus. Eu não sei e você não sabe. Nem Jesus sabe, só o Pai. Já falei sobre isso aqui e nessa série nós vamos aprender sobre isso também. Então temos que estar preparados. E para outra situação que muitos não querem pensar, não gostam de pensar, não gostam de falar, mas eu estou aqui para poder falar aquilo que Deus manda.
E se nesse momento Deus estiver preparando a sua senha para você ser recolhido? E aí? E se nesse momento Deus estiver preparando a minha senha para eu ser recolhido? E aí? Para onde eu vou? Para onde você vai? Vamos lembrar que quem parte dessa vida com Cristo fica no seio de Abraão, aguardando o julgamento. Está acordadinho no seio de Abraão, está dormindo não, como os adventistas ensinam, está dormindo não, está acordadinho no seio de Abraão, ele já sabe para onde vai, está aguardando o julgamento, que o julgamento será público, aquele que Jesus vai dizer, venha bendito, afaste-se maldito, onde o diabo e os seus anjos serão lançados no fogo do inferno, junto com a besta e o falso profeta, como está em Apocalipse. E quem morre sem Cristo está no Hades, no Sheol, está acordadinho, está dormindo não, está acordadinho, está vendo para onde está indo, está vendo o que espera ele lá na morte eterna, está vendo lá o que vai acontecer, ele sabe para onde vai, tá? É assim que funciona, é assim que vai acontecer, tá? Grava isso. Quem parte dessa vida com Cristo vai para o seio de Abraão. Está na parábola do rico e Lázaro, só você olhar. Está na parábola do rico e Lázaro que Jesus está ensinando. Quem parte com Cristo vai estar no seio de Abraão, acordado, vendo para onde vai, aguardando o julgamento, que será público, como eu disse. Quem parte sem Cristo está no Hades, ou Sheol. Esse lugar tem esses dois nomes. Você vai ouvir falar de Hades, vai ouvir falar de Sheol, ou Seol. É a mesma coisa. Tá? Aí tá lá, já sabe para onde está indo. Esse exemplo você pode também ver no filme Inferno em Chamas. Aquele jovem que está em coma, ele está partindo sem Cristo, ele está vendo o que espera ele lá. Ele ainda está vivo, mas está vendo. A alma dele, ele está para onde a alma dele está indo. Assista o filme, muito bom, para que você possa refletir sobre isso. Então grava bem na sua mente, tá? A volta de Jesus é breve. Você vai dizer, mas eu escuto isso há não sei quanto tempo. Eu escuto isso há quase 60 anos. Mas a Bíblia nunca disse quando será. A Bíblia só diz que será. A Bíblia só diz que vai acontecer. A Bíblia nos mostra que os sinais estão próximos. E é sobre isso que nós estamos pregando. O sermão escatológico de Jesus. Você vai ver nas próximas mensagens exatamente os sinais, para que você possa ver que a vinda de Jesus está próxima realmente, cada vez mais próxima. Então eu te convido a acompanhar aqui, tá? Essa série. O tópico 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá? São assuntos diferentes, mas te convido a estar aqui. Só para fechar aqui, vou falar só mais uma coisa. Eu falei que depois do arrebatamento, o ambiente da terra não vai ser de alegria, não, vai ser de tristeza. As pessoas vão entender. Os crentes que ficarem vão entender. Os religiosos, melhor dizendo, os religiosos que ficarem vão entender, porque conhecem a palavra, ficaram e já sabem. O mundo vai saber, algo diferente aconteceu. Vai ser notório o arrebatamento. As pessoas vão entender que só foram arrebatados aqueles que tinham vida com Jesus. Eu não estou falando de ser dessa ou daquela religião, não, tá? Há um grande engano aí, tá? Que só uma religião que detém a verdade, negativo. Quem vai ser arrebatado é quem teve o seu encontro com Jesus. A própria Bíblia nos aponta para isso o tempo todo. Não é encontro com a religião, é encontro com Jesus. É bem diferente. É muito mais profundo, tá? Então é encontro com Jesus, não é encontro com a religião. Então as pessoas vão entender. Então, ao entender, o ambiente na terra não vai ser nada alegre. Tem certas músicas seculares que eu escuto aqui, e eu penso comigo mesmo assim, algumas assim especificamente. Caramba, essa música tem cheiro de fim dos tempos, tem clima de fim dos tempos. É o tipo de música que eu vejo assim que talvez Deus esteja até me levando em visão, até para ver isso eu não esteja entendendo ainda, mas talvez Deus esteja até me levando em visão para enxergar isso. As pessoas que nesse momento saem para balada, coisa e tal, naquela alegria,
vão até estar nas mesmas baladas, mas não vai ter alegria nenhuma. Vão estar ouvindo aquela música bem carregada e, como eu vejo aqui, aquele cheiro de fim dos tempos. Vai ser bem sinistro, tá? Aí antes que você fique, mas tá tocando terror. Não estou tocando terror, eu estou sendo bíblico. É o que vai acontecer. Não estou tocando terror em ninguém. Eu estou pregando a palavra. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. Então eu não tenho preocupação nenhuma em me privar de falar o que Deus me manda falar, porque você vai achar que eu estou tocando terror. Primeiro que eu não estou tocando terror em ninguém. E você seria muito impressionável se você começasse a ficar tremendo na base com medo. O que eu quero trazer para você não é medo, é reflexão. O que eu quero trazer para você não é medo, é entendimento. O que eu quero trazer para você não é medo, é despertamento. É temor. Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é respeito supremo. É respeito extremo. É isso que eu quero trazer para você. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi o sermão escatológico de Jesus, tópico 1, baseado em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2. Desejo que você continue permitindo que Deus fale ao seu coração, depois que você terminar de ver esse vídeo. Desejo que você continue sendo ministrado pela palavra de Deus. Desejo que você busque, através da oração e da leitura da palavra, todo o esclarecimento necessário, toda a fonte de inspiração necessária para você conduzir a sua vida em retidão e comunhão com Deus, se preparando sim para a volta de Jesus, que é próxima, está eminente, está evidente. Eminente não, iminente. Está iminente. Eminente é quem é importante, está iminente, está chegando. Muito obrigado porque você me deu oportunidade de pregar a palavra para você aí nessa plataforma que você está vendo, YouTube, TikTok, Quai ou Instagram. Muito obrigado por você ter me permitido me comunicar com você. Você que está aqui no YouTube, não está inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira eu posto vídeo novo aqui. Deixe o seu like no vídeo, seu comentário, seu compartilhamento, para me ajudar a fazer esse canal ter mais visualizações, mais engajamento, o vídeo ter mais alcance. E é isso. Você que está vendo no TikTok, no Quai ou no Instagram, voltando aqui ao YouTube, eu sempre coloco nos comentários o link da minha landing page para você entrar e comprar meus livros. Você que está no TikTok, no Quai ou no Instagram, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Olhe a hashtag para você saber qual é a parte do vídeo que é. Se é a 1, se é a 2, se é a 3. Olhe do lado do título a parte que você está vendo. Assista na sequência para você entender a mensagem como um todo. Toda sexta-feira eu começo a série nova. E não se esqueça aí, clica aí para me acompanhar aqui no TikTok, no Quai, no Instagram. Clica nesse coraçãozinho, deixe seu comentário, deixe seu compartilhamento para você fazer esses vídeos que eu posto aqui terem um alcance maior, para essa minha conta aqui ter um alcance maior. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a você porque ficou até aqui. E eu espero você na próxima semana, no próximo vídeo, com a permissão de Deus. Aí eu vou pregar o tópico 2 do sermão escatológico de Jesus na próxima semana, tá? Próxima semana tem o sermão escatológico de Jesus, a parte 2. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.